Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia do nosso pão diário, da nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estamos aí no dia 25, né? Da nossa leitura. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 27, 28 e 29 e Salmos 25. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estar mais uma vez na tua presença, lendo a tua palavra, aprendendo sobre a tua palavra. Ontem nós aprendemos, meu Pai, o quão minucioso o Senhor é, Pai, nas ordens, meu Pai, que o Senhor deu ao teu povo, meu Pai. E hoje nós vamos aprender, continuar aprendendo, Pai, o quão maravilhoso tu és, meu Deus. Eu te agradeço, te louvo, meu Pai, por esse dia. Tira agora, meu Pai, toda distração, meu Pai, que venha nos atrapalhar, meu Pai, de aprender, meu Deus, de entender, meu Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, e que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler? Êxodo capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor: o altar do holocausto. Então aqui Deus continua dando ordens, né? Falando como que é para fazer, como que dando ordem de como que é para fazer as coisas, né? Vamos lá? O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as pontas, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de madeira, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental
para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 50 côvados e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Aleluia. O azeite para iluminação. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Glória a Deus. Êxodo capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, as vestes sacerdotais. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal, o colete. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra,
e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrará essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. O peitoral do juízo. Farás também engastes de ouro. Farás. Perdi aqui, só um minutinho. Glória a Deus. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e o porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas suas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode, por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peito do juízo, no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário,
para memória diante do Senhor continuamente. O Urim e o Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante da face, diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. O manto do colete. Também farás o manto do éfode, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. Olha que coisa linda! E atá-las-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que o tenham aceitação perante o Senhor. Outras vestes sacerdotais. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras, para a glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite,
com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e com os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda, da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os filhos e lhe farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue de que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado. E as suas vestes, e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles. E o lombo direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos,
que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das congregações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a sua porção. E santificarás o peito do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro, das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás, 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. As ofertas diárias. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, batido, e, para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados.
e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa. Então, mais uma vez, nós estamos vendo, aprendendo aqui como fazer o sacrifício, né? Deus está dando ordem de como é o ritual do sacrifício, né? Do que trazer para o sacrifício. É muito importante, né? Muito importante. Agora nós vamos ler Salmos. Glória a Deus. Salmos capítulo 27. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmos capítulo 25, na verdade. Hoje é o 25. Glória a Deus. Oração por livramento e perdão. Salmo de Davi. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Que coisa linda. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, e tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias.
Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Esse salmo maravilhoso também, né? Oração por livramento e perdão. Que coisa maravilhosa, né? Que é a palavra do Senhor. Essa é uma oração de Davi, né? Que coisa linda, né? Vou marcar aqui, ó, o versículo 5, que eu achei muito lindo. Glória a Deus. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Olha que coisa linda. Então é isso, gente. Fica aí agora o desafio para você. Deixa aí nos comentários qual versículo você mais gostou, ou qual parte, né, de tudo isso que nós estamos aprendendo. Hoje nós aprendemos aí, né, como fazer os holocaustos, né, os sacrifícios, como que Deus deu ordem para eles fazer, né, para eles degolarem ali, né, na frente do Senhor. Muito específico, né? Pega o sangue, faz isso, tira a gordura, faz aquilo, né? Muito legal, muito interessante nós aprendermos como tudo era feito naquele tempo. E hoje, então, nós aprendemos mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa palavra, e fica agora o desafio para você deixar aí nos comentários qual parte você mais gostou nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!